Gente, agora nós vamos para o terceiro exercício de força e movimento. Esse exercício nos diz o seguinte: uma partícula de 0,4 kg está submetida a duas forças. A força F1, né, que tem aqui menos 2I menos 4J newtons, e a força F2, que tem menos 2,6I mais 5J newtons. Né? Então, temos dois vetores dados aqui em termos de vetores unitários. Né? Se a partícula está na origem, ou seja, se a posição inicial da origem é zero, a posição inicial da partícula é zero, que é a origem, e parte do repouso, ou seja, o vetor velocidade inicial também é zero, né? Isso aqui para t igual a zero, encontre a posição da partícula e a velocidade da partícula para quando o instante for 1,6 segundos. Então, percebam, eu quero saber o vetor posição para 1,6 segundos e o vetor velocidade, ok? Então, aqui a gente está trabalhando a gente vai trabalhar, né, com as equações do movimento de aceleração constante, né, equações que a gente já trabalhou bastante, que a gente já conhece, só que agora a gente vai trabalhar com a forma vetorial dessas equações, ok? Então, a gente está misturando as equações do movimento de aceleração constante com o conteúdo de vetores, né? E nós vamos ter o seguinte aqui, então, na letra A gente quer encontrar o vetor posição, né, para t igual a 16 segundos. Então, eu preciso lembrar dessa equação, que a gente tinha x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. O que era x agora vira r, que é o nosso vetor posição. R é igual a r0 mais v0t mais meio de at quadrado. Ok? A gente precisa se lembrar, então, que é a essa equação que a gente vai recorrer para encontrar a posição, né? Para t igual a 1,6 segundos. Beleza? Só que a gente tem a posição inicial, que é zero, temos a velocidade inicial, que é zero, mas nós não sabemos qual é a aceleração desse movimento. Né? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa encontrar o vetor aceleração. Para eu encontrar o vetor aceleração, eu preciso lembrar que o somatório das forças é igual a ma. Né? Se o somatório das forças é igual a ma, o vetor aceleração A vai ser o somatório das forças dividido pela massa do corpo aqui, né, da partícula que está sofrendo a ação dessas forças. Quem são minhas forças? F1 e F2. Todo mundo dividido pela massa. Então, vamos fazer aqui uma soma de vetores. Como que eu faço uma soma de vetores? Somo todo mundo que está em I com todo mundo que está em J. Meu F1 vale menos 2I menos 4J, mais a minha força F2, menos 2,6I mais 5J. Não se esqueçam que é tudo isso dividido por M, que vale 0,4. Beleza? Vamos lá, então. Em I, o que nós temos? Menos 2 mais menos 2,6, menos 4,6. E em J, menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5, 1 mais 1J. Tudo isso dividido por 0,4. E daí eu chego no seguinte: menos 4,6 dividido por 0,4 me dá, deixa eu achar aqui, menos 11,5. Mais 1 dividido por 0,4 dá 2,5.
J. Como eu estou falando de aceleração, a unidade em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu tenho o vetor aceleração agora. Ele vale menos 11,5 e, ó, já estava passando aqui, mais 2,5 J metros por segundo ao quadrado. O que a gente vai fazer é pegar esse vetor aceleração e substituir aqui. Ok? Então, vamos fazer isso. Vamos apagar aqui, que a gente já sabe qual é esse vetor, e vamos resolver a letra A. Vou deixar ele aqui embaixo para eu saber o que eu tenho que substituir, né? Para eu não ter que ficar olhando minhas anotações ali. Então, eu tenho o seguinte: vetor posição é igual posição inicial, ou vetor posição inicial, 0. Vetor velocidade inicial, 0. Eu sei disso, lembrando, porque o exercício me diz que a partícula está na origem em t igual a 0 e ela parte do repouso, né? Então, eu sei que R0 é 0 e que V0 é 0. Então, só sobra meio de AT quadrado. Meio. Quem é A? Acabamos de calcular. Menos 11,5 I mais 2,5 J, certo? E ainda multiplicado por t ao quadrado, né? O instante 1,6. Tudo isso vezes 1,6 ao quadrado. Então, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, eu vou fazer 1,6 ao quadrado dividido por 2, que eu não posso esquecer desse termo aqui, ó. Faço 1,6 ao quadrado, divido por 2 e daí multiplico por cada uma das componentes. Né? Então, R vai ser 1,6 ao quadrado dividido por 2 vezes menos 11,5. Isso vai dar, deixa eu achar aqui, menos 14,72. Isso para a direção I. Repito o sinal, mais, faço a mesma coisa para cá. 1,6 ao quadrado, dividido por 2, vezes 2,5. E isso aqui vai dar 3,2 J. Como eu estou falando de posição, isso aqui é em metros. Ok? Tranquilo, né? Facinho. Aí, para a letra B, a gente quer saber qual é o vetor velocidade final. Para velocidade, a gente pode usar essa equação. V igual a V0 mais AT. Equação velha, conhecida nossa, né? Já trabalhamos isso aqui, ou já estamos trabalhando isso aqui tem algumas semanas. Né? E eu sei que o vetor V0 é 0, né? A velocidade inicial é 0, a partícula parte do repouso. Então, só sobra A vezes T, a multiplicação de um escalar por um vetor. Né? O vetor aceleração nós acabamos de encontrar, né, para determinar o vetor posição. Então, ó, V é igual o vetor aceleração, que está aqui em cima, menos 11,5I mais 2,5 J vezes o instante, 1,6. Então, eu multiplico 1,6 por menos 11,5 e 1,6 por 2,5 e encontro o vetor velocidade, ok? Isso aqui vai dar menos 18,4 I mais 4J. Unidade de velocidade no SI, metros por segundo. Ok? Não se esqueçam que toda grandeza, para ser atribuída a ela um significado físico, ela precisa da unidade de medida. Uma grandeza física sem unidade de medida não é uma grandeza física, é apenas um número, ok? Por isso que eu fico batendo nessa tecla, né, corrigindo os exercícios de vocês e falando, ó, numa situação de prova vai ter desconto de nota.
né? Porque é fundamental que uma grandeza física, para ter significado físico, tenha uma unidade de medida, ok? Então, como o exercício nos pede vetor posição e vetor velocidade, a gente não precisa calcular módulo, não precisa calcular ângulo, ok? Vamos deixar o vetor aqui nas notações ou na notação de vetores unitários, ok? Tchau, tchau!